Quando você acaba de morrer e sua alma está fazendo a sombria jornada para o reino de Hades, após atravessar o rio Estige na barca de Caronte, você se depara com os imponentes portões do submundo. E lá, montando guarda, está ele, Cérbero, o monstruoso cão de 3 cabeças. Seus olhos brilham como brasas, saliva venenosa escorre de suas mandíbulas e um rosnado gutural ecoa pelas cavernas do Hades. Este é o guardião que assegura que nenhuma alma escape do reino dos mortos. Mas quem exatamente é Cérbero? Vamos mergulhar fundo na origem deste monstro lendário. Mas antes, já deixe o seu like e se inscreva no canal. Dessa forma, você fica por dentro do universo mitológico. Cérbero é filho de 2 dos seres mais terríveis da mitologia grega, Tifão e Equidna. Tifão era um monstro colossal, um ser caótico tão poderoso que até os deuses do Olimpo tremiam diante dele. Imaginem um ser tão alto que sua cabeça tocava as estrelas, com 100 cabeças de dragão brotando de seus ombros, olhos que lançavam chamas e uma voz que alternava entre o mugido de um touro, o rugido de um leão e o uivo de cães selvagens. A mãe de Cérbero, Equidna, não ficava atrás em termos de terror. Conhecida como a mãe dos monstros, ela era uma criatura metade mulher, metade serpente. Sua beleza era tão sedutora quanto mortal, atraindo vítimas desavisadas para sua caverna, onde as devorava vivas. Com pais assim, não é de se admirar que Cérbero tenha se tornado uma criatura tão temível. Agora, vamos falar sobre a aparência de Cérbero em detalhes, porque, acreditem, ela é ainda mais aterrorizante do que você possa imaginar. A descrição mais comum o retrata como um cão monstruoso com 3 cabeças, mas isso é apenas o começo. Cada uma dessas cabeças tem olhos que brilham com um fogo infernal, capazes de enxergar através das sombras mais profundas do submundo. Suas mandíbulas são repletas de presas afiadas como navalhas, capazes de dilacerar carne e ossos com facilidade. Mas não são apenas as cabeças que tornam Cérbero uma visão de pesadelo. Seu corpo é coberto por uma pelagem negra e densa, tão escura que parece absorver a luz ao seu redor. E essa pelagem não é feita apenas de pelos, não. Ela é composta por dezenas de serpentes vivas e venenosas, contorcendo-se e sibilando constantemente. Imaginem o som arrepiante dessa massa de serpentes se movendo em uníssono com cada movimento do monstro. A cauda de Cérbero é outra característica horripilante. Não é uma cauda canina comum, mas sim uma serpente gigante, com vida própria, sempre alerta e pronta para atacar qualquer alma imprudente que tente se aproximar sorrateiramente. E como se isso não bastasse, as patas de Cérbero terminam em garras afiadas, como as de um leão, capazes de rasgar o chão rochoso do Hades como se fosse manteiga. Um detalhe particularmente aterrorizante sobre Cérbero é sua saliva. Não é uma baba comum de cachorro, não. A saliva de Cérbero é um veneno mortal. Dizem que onde quer que sua saliva caia no mundo dos vivos, brota uma planta extremamente venenosa, chamada acônito, também conhecida como mata-lobo. Imaginem o perigo que representa apenas ficar perto deste monstro, mas o verdadeiro terror de Cérbero não está apenas em sua aparência física, mas em sua função e no que ele representa. Como guardião dos portões do Hades, Cérbero é o último obstáculo entre o mundo dos vivos e o reino dos mortos. Ele representa a finalidade absoluta da morte, a impossibilidade de escape do destino final que aguarda a todos nós. Para as almas dos mortos que chegam ao submundo, Cérbero pode até parecer amigável à primeira vista. Dizem que ele abana o rabo e as orelhas para as almas recém-chegadas, como se estivesse dando as boas-vindas. Mas não se engane, essa é apenas uma fachada, porque para aqueles que tentam escapar, Cérbero revela sua verdadeira natureza feroz e implacável. Uma alma desesperada tenta fugir do sombrio reino de Hades. Ela se esgueira pelas sombras pensando ter encontrado uma saída. Mas então, no silêncio opressivo do submundo, ouve-se um rosnado baixo e ameaçador. 3 pares de olhos brilhantes surgem na escuridão. Em um instante, Cérbero se lança sobre a alma fugitiva, suas 3 cabeças atacando em uníssono, suas mandíbulas poderosas se fechando sobre sua presa. Não há escapatória, não há piedade. Cérbero devora a alma, condenando-a a um destino pior que a própria morte. Este é o verdadeiro terror de Cérbero. Ele não é apenas um monstro a ser enfrentado, mas a encarnação da inevitabilidade da morte.
Ele representa o fato de que, uma vez que cruzamos para o outro lado, não há volta. É um lembrete constante e aterrorizante de nossa própria mortalidade. A mais famosa das lendas sobre Cérbero é, sem dúvida, o 12º trabalho de Hércules. Hércules, o semideus conhecido por sua força sobre-humana, foi encarregado de capturar Cérbero e trazê-lo para o mundo dos vivos. Esta tarefa era considerada impossível, uma tarefa extremamente difícil até para o mais poderoso dos heróis. Hércules desceu ao submundo, enfrentando horrores indescritíveis em seu caminho. Quando finalmente chegou aos portões guardados por Cérbero, o herói se viu diante do desafio mais assustador de sua vida. A batalha que se seguiu foi épica e aterrorizante. Cérbero atacou com toda a sua fúria, suas 3 cabeças mordendo e rosnando, a cauda de serpente açoitando o ar. O chão tremia com o impacto de seus corpos colossais se chocando. A saliva venenosa de Cérbero voava pelo ar, fazendo o chão fumegar onde caía. Mas Hércules não desistiu. Usando toda a sua força sobre-humana, ele agarrou Cérbero pelo pescoço. Não um, mas 3 pescoços ao mesmo tempo. A luta foi feroz e demorada. As mandíbulas de Cérbero se fechavam a centímetros do rosto de Hércules, seu hálito fétido fazendo o herói engasgar. As serpentes da pelagem de Cérbero se lançavam contra Hércules, tentando picá-lo. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, Hércules conseguiu subjugar a fera. Ele arrastou Cérbero para fora do submundo, o monstro uivando e se debatendo o tempo todo. Quando Hércules finalmente apresentou Cérbero ao rei Euristeu, que havia ordenado a tarefa, o rei ficou tão aterrorizado que se escondeu em um grande jarro. Isso mostra o quão assustadora era a mera visão de Cérbero. Outra história famosa envolvendo Cérbero é a de Orfeu, o lendário músico. Quando sua amada esposa Eurídice morreu, Orfeu ficou tão devastado que decidiu fazer o impensável, descer ao submundo para trazê-la de volta. Armado apenas com sua lira, Orfeu enfrentou os horrores do submundo. Quando chegou aos portões guardados por Cérbero, ele se viu diante do monstro de 3 cabeças, suas mandíbulas babando ácido, seus olhos brilhando com fúria infernal. Qualquer outro teria fugido aterrorizado, mas Orfeu tinha uma arma secreta, sua música. Ele começou a tocar sua lira, e algo extraordinário aconteceu. As notas melódicas flutuaram pelo ar, envolvendo Cérbero. O monstro, conhecido por sua ferocidade implacável, começou a se acalmar. Suas 3 cabeças começaram a pender, seus olhos ficaram pesados. Em poucos minutos, o temível guardião do submundo estava adormecido, vencido não pela força, mas pela beleza da música de Orfeu. Esta história mostra um aspecto diferente do terror de Cérbero. Ele não era apenas uma fera irracional, mas um ser com consciência, capaz de ser afetado pela beleza e pela emoção. Isso o torna, de certa forma, ainda mais assustador. Porque se até Cérbero podia ser movido pela música, o que mais ele seria capaz de sentir ou pensar? Há também a história de Psique, uma mortal que se apaixonou pelo deus Eros. Como parte de suas provações para provar seu amor, Psique foi enviada ao submundo para buscar um pouco da beleza de Perséfone, a rainha do submundo. Para passar por Cérbero, Psique usou uma tática diferente. Ela trouxe bolos de mel. Imaginem a cena. Psique, tremendo de medo, se aproxima do temível Cérbero. O monstro se ergue diante dela, suas 3 cabeças rosnando em uníssono, saliva venenosa pingando de suas mandíbulas. Mas então, Psique joga os bolos de mel. As 3 cabeças de Cérbero se lançam sobre os bolos, devorando-os vorazmente. Enquanto o monstro está distraído, Psique consegue passar. Esta história nos mostra outro aspecto aterrorizante de Cérbero, sua voracidade. O fato de que até mesmo este guardião terrível podia ser distraído por comida o torna de certa forma mais real. Não era apenas um monstro sem mente, mas um ser com desejos e fraquezas, e de alguma forma isso o torna ainda mais assustador. Na Eneida de Virgílio, o herói Enéas usa uma tática semelhante. Ele joga para Cérbero um bolo de mel embebido em uma poção sonífera. O monstro devora o bolo e cai em um sono profundo, permitindo que Enéas passe. Mas mesmo adormecido, Cérbero é descrito como uma visão aterrorizante, suas 3 gargantas roncando em um coro infernal, seu hálito pútrido envenenando o ar ao seu redor. Essas histórias nos mostram diferentes facetas do terror que Cérbero inspirava. Ele não era apenas um monstro a ser derrotado, mas um guardião implacável, um ser com consciência própria, capaz de ser influenciado, mas nunca verdadeiramente domado. O terror de Cérbero ia além de sua aparência física ou de sua função como guardião. Ele representava o medo primordial da morte.
a angústia do desconhecido que nos espera além da vida. Cada alma que chegava ao submundo tinha que enfrentar Cérbero, tinha que olhar nos olhos da morte encarnada. Imaginem o terror das almas dos mortos ao se aproximarem dos portões do Hades, o som dos rosnados de Cérbero ecoando pelas cavernas do submundo, o cheiro de enxofre e decomposição que emanava de suas mandíbulas, a visão de suas 3 cabeças se erguendo na escuridão, seus olhos brilhando com um fogo infernal. Cada alma sabia que uma vez que passasse por Cérbero, não haveria volta. Era o fim definitivo, o ponto sem retorno. E para aqueles que ousavam tentar escapar do submundo, o terror era ainda maior, porque então Cérbero mostrava sua verdadeira natureza. Suas 3 cabeças atacavam em uníssono, cada uma mirando em uma parte diferente da alma fugitiva. Suas mandíbulas se fechavam não sobre carne e ossos, mas sobre a própria essência do ser. E quando Cérbero devorava uma alma, ela não apenas morria, ela deixava de existir completamente, apagada da existência para sempre. O terror de Cérbero persistiu através dos séculos, inspirando artistas e escritores. Na Divina Comédia de Dante, por exemplo, Cérbero aparece no 3º círculo do inferno, guardando os gulosos. Dante o descreve como uma besta cruel e monstruosa, com 3 gargantas latindo sobre as almas condenadas, rasgando-as, esfolando-as e desmembrando-as. Na cultura moderna, Cérbero continua a ser uma figura de terror. Em jogos, filmes e livros, ele é frequentemente retratado como um dos obstáculos mais temíveis a serem superados. Sua imagem evoca o medo primordial da morte, o terror do desconhecido que nos espera além da vida. O que torna Cérbero verdadeiramente aterrorizante é que ele não é apenas um monstro a ser derrotado. Ele é um guardião implacável, um ser com consciência própria, capaz de ser influenciado, mas nunca verdadeiramente domado. Ele representa a inevitabilidade da morte, a certeza de que, no final, todos nós teremos que enfrentar nosso destino final. Da próxima vez que pensarem na morte, lembrem-se, Cérbero está lá, esperando, suas 3 cabeças, sempre vigilantes, sempre prontas para garantir que, uma vez que cruzemos para o outro lado, não haja volta. Se gostou do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal. Dessa forma, você sempre receberá notificações de novos vídeos. Até a próxima e não se esqueçam, cuidado com os cães de 3 cabeças.